Minha amiga e meu amigo, essa imagem que eu vou mostrar para você assistir novamente, ela viralizou nas redes sociais e nas mídias tradicionais. Trata-se de uma execução de um policial militar que, ao cortar caminho, acabou caindo dentro da favela, justamente batendo de frente com bandidos que o reconheceram e resolveram ceifar a sua vida, e como se isso não bastasse, fizeram aí o que está na imagem. Assista, depois eu volto com os comentários. Aqui no Jornal Hoje. Veja essa imagem flagrada pelo Globocop no Rio. Homens armados soltaram um carro no meio de uma ladeira. É possível ver uma pessoa atravessada no banco da frente. Isso foi na mesma região onde 3 ônibus foram queimados no começo da tarde. De acordo com a polícia, esse local é dominado pela mesma facção que foi alvo da operação no Complexo da Penha. O carro desgovernado, você viu aí, desce a ladeira em alta velocidade, totalmente descontrolado, e bate com tudo no muro de uma casa até parar. Minha amiga e meu amigo, essas cenas são lamentáveis, reprováveis. É o retrato fiel de um Estado que está falido, o Estado do Rio de Janeiro. Aquilo ali é pior que a Somália, pior que Haiti. E ainda tem gente que chama aquela merda de cidade maravilhosa. Vamos lá. O que ocorreu? Sargento Marco Antônio Mateus Maia, 37 anos de idade, casado, pai de 2 filhos, negro. E pela origem, por certo, é de favela também. Estava de folga, indo para uma consulta médica. Quando pegou uma rua alternativa, entende-se que ele estava tentando fugir do trânsito, foi reconhecido por bandidos, que fizeram contra ele um disparo de fuzil na cabeça, tirando-lhe a vida. Pegando o corpo dentro desse carro, como vocês podem ver, soltando o carro de ladeira abaixo. Isso é um absurdo, senhoras e senhores. Esse rapaz era sargento da Polícia Militar. Em outra operação no Rio de Janeiro, ele já tinha tomado um tiro na testa. Tinha sobrevivido porque um companheiro de farda o socorreu. Segundo as informações desse próprio companheiro, a vida do sargento Marco Antônio de lá para cá foi só sofrimento. E agora termina a sua vida desta forma. Ele tinha 13 anos de PM. Repito, casado, pai de 2 filhos e negro. Eu não vi nenhuma entidade dos direitos humanos ou do movimento negro, desculpa, vir a público defender a punição para os culpados. Isso é o Rio de Janeiro. Isso é o Rio de Janeiro. Um lugar de selvageria. Um lugar onde tem muitas pessoas trabalhadoras, honestas, mas uma boa parte dela é fã-clube de bandido, a começar pela classe política e a classe artística. Uma boa parte dela, sem querer generalizar. Sem querer generalizar. Minha amiga e meu amigo, eu sou policial civil e policial militar aqui no estado do Espírito Santo. Sou cabo da Polícia Militar na reserva e policial civil, investigador. Entre polícia militar e polícia civil, lá se vão 38 anos de serviço dos meus 57 anos de idade. Essa cena me corta o coração. Essa cena me deixa tocado. Me deixa tocado porque esta não é a primeira e nem será a última. E eu fico pensando, o Rio de Janeiro é um lugar que tem um comportamento reprovável.
O crime organizado se instalou de vez nesse estado. Raros são os pontos que não têm um domínio do crime. E nada, absolutamente nada é feito para mudar esse quadro. E também não há nada de se esperar da classe política que aí está. Uma classe política que tem nomes conhecidos, atletas, ex-jogador de futebol, ex-jogador de seleção, que flerta com o crime organizado, vai nos eventos da comunidade com a presença e embranhado ali com o crime organizado, dizendo que está participando de comunidade. Um governador frouxo, que não consegue emendar uma frase na outra, nem falar o camarada é capaz. Cláudio Castro, do PL, lamentavelmente. Uma classe artística que glamoriza o crime. Veículos de comunicação com seu jornalista que trata o bandido como vítima da sociedade, a verdadeira vítima, que é a sociedade, como opressora. O crime organizado no Rio tem até um partido político para defender os seus interesses politicamente. Um braço político para chamar de seu PSOL. Então, senhoras e senhores, o que esperar de um Estado assim? Intervenção federal não vai haver. Não vai haver. Intervenção federal pontual na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro não vai haver por parte do governo federal, governo de Lula. Não vai. Se ele causar uma intervenção como forma de desmantelar o crime organizado, ele vai estar desagradando os seus eleitores, que são os membros dessas organizações. Basta saber que o ex-ministro dele, ministro da Justiça e da Segurança Pública, à época, Flávio Dino, adentrou a favela da Maré como ministro, sem escolta e fora da agenda, sendo que nem a polícia consegue entrar ali. O próprio Lula, por diversas vezes, adentrou naquelas comunidades, áreas conflagradas, áreas de conflitos, terreno hostil, sem ser incomodado. Estranho, né? O Rio de Janeiro precisa tomar um estoque de ordem, mas não é esse governador frouxo que hoje está no poder que vai dar. E também não é esse presidente com seu corpo de ministros que vai dar. O Rio de Janeiro é hoje um local tomado pelo crime organizado e anarco-guerrilha. O que a gente viu nessa imagem é corriqueira. Isso é o que a gente viu, sem contar o que a gente não vê, porque a imprensa não teve oportunidade de flagrar como flagrou essa. As barbaridades que acontecem no interior da comunidade, contra policiais, contra pessoas inocentes, os abusos contra menores, que os pais têm que ver e ficar calados para não perder a vida. Rio de Janeiro. E essa imprensa podre, composta na maioria por maconheiros, esquerdopatas, lulistas e comunistas, deslocados da realidade, promovendo a inversão de valores. Bate palmas para tudo isso. O sargento Marco Antônio Mateus Maia era preto. Aonde está o jargão, a discussão de que vidas pretas interessam? Não, para a polícia não vale, né? Rio de Janeiro precisa ser visto como um terreno de conflito a ser combatidos com táticas de guerra. E esse meu discurso não é discurso de ódio. É um discurso de mecanismo estratégico que eu entendo ser o apropriado para combater a criminalidade. Drones.
Os drones precisam não ser apenas de monitoramento, precisa ser de neutralização do bandido em terra. Tá com fuzil? Tá com pistola? Tá com radinho? Disparo para neutralizar a ação. Disparo. É muito fácil para a classe política do Rio de Janeiro, é muito fácil para a classe artística e até para parte do judiciário ver tudo isso acontecer. E nada a fazer. Porque eles se abrigam em bairros nobres, fortificados. E muitas dessas autoridades andam cercados de homens armados até os dentes, segurança. E a população de bem fica à mercê desta bandidagem. Repito, essa cena não é a primeira e não será a última. É chocante? É. É chocante porque a gente viu. A Globo flagrou. E os casos que não são flagrados? Que aconteceu ontem, que aconteceu de manhã, que está acontecendo nesse exato momento no Rio de Janeiro, no alto das comunidades, no dentro das comunidades, das favelas. Esse lugar é anormal. Mas o que se esperar de um lugar onde a classe política tem Cláudio Castro como governador, Romário como senador, Benedita da Silva, Lindbergh Farias como deputado, Jandira Fegali, um lugar onde o PSOL nasceu, o berço do PSOL, onde o PSOL é forte. Uma classe política, artística, que faz adoração ao crime. Parte dela, sem querer generalizar. Não tem como dar certo. O Rio de Janeiro está a 1 milímetro de se transformar naquilo que era Medellín nos anos 80, lá na Colômbia. A 1 milímetro. Eu fico olhando que até fã-clube esses bandidos têm. São adorados através de música, através de entrevista. Quantas vezes a senhora Rede Globo abriu espaço para a gente, pessoas, defender esses bandidos, os colocando como vítima da sociedade. Isso dói, cara. Isso dói. Eu tenho 57 anos, repetindo, tenho 57 anos de idade. Entrei na polícia com 18 para 19 anos. Na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. E agora estou na Polícia Civil, cabo reformado. Eu conheço as duas polícias sempre na linha de frente. Sempre na linha de frente. 38 anos de serviço. Eu conheço a alma do policial, quer seja ele civil ou militar. E é igual em todo o Brasil. É triste ver um policial morrer por nada. E saber que os culpados vão estar leve, livre e solto. Pronto para repetir outra vez. É lamentável tudo isso que a gente está vendo. Um estado falido. Rio de Janeiro é um estado falido. Que tem uma classe política podre, uma classe artística podre, um judiciário podre, uma mídia podre. Salvo raríssimas exceções. Isso chega a ser nojento. O que está acontecendo no Rio de Janeiro é nojento. Se o governador do estado tivesse o mínimo de vergonha na cara... Desculpa que eu estou um pouco gripado. Se o governador do Rio de Janeiro tivesse o mínimo de vergonha na cara, ele botava a força policial dele para atuar e fazia uma conversa com os demais poderes, unificar o discurso e a ação, para não permitir que isso aconteça. Vem cá, se isso acontece com um policial, um sargento da Polícia Militar, o que não acontece no interior das comunidades do Rio de Janeiro?
com um cidadão de bem, trabalhador, indefeso. Se esse país tivesse um presidente que fosse dotado de honra, vergonha na cara, noção de pátria, compromisso com a ordem, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Ele disponibilizaria todas as suas forças federais para atuar naquele local, sufocar o crime. Mas não. Mas não. Usa as Forças Armadas para tudo, menos para aquilo que é necessário. Engraçado, fala-se que as Forças Armadas no Brasil não podem combater o crime urbano, mas lá no Haiti foi disponibilizado para combater o crime urbano. Aqui não pode, lá pode. O que esperar de um presidente como Lula? Corrupto, histórico de corrupção, histórico de cadeia, é o partido e o candidato do crime organizado. Não estou falando que ele faz parte, eu estou falando que ele é o preferido. Não dá para esperar, minha amiga e meu amigo. Essa situação é deplorável. A gente explica, a gente desenha, a gente fala das consequências, as pessoas não ouvem. E a polícia está aí enxugando gelo, sendo vítima dessa violência. Olha só, sob o argumento de prevenir a comunidade do contágio da Covid, o ministro Edson Fachin proibiu que as polícias civil e militar adentrassem as favelas do Rio de Janeiro para combater o crime. Que operações policiais fossem feitas. Proibiu também que sobrevoo das aeronaves policiais pudessem ser feitas nas comunidades, o que aconteceu na ausência da polícia e sobre a determinação do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. O crime aproveitou para fortalecer, se organizar e abrigar outros criminosos de outros estados, os abrigando nas favelas do Rio de Janeiro. Onde a polícia entrava com dificuldade, hoje nem sequer entra mais. E a coisa tende a agravar. Aí vocês pensam, isso é fruto do acaso? É um erro de cálculo? Não, senhoras e senhores. É o plano do governo federal, para esfacelar, para destruir o Estado brasileiro. Tudo isso é pensado. Esse caos é um projeto de governo federal que está dando certo, destruindo o país. É difícil ser policial num país onde o bandido tem vez e voz, é tratado como vítima da sociedade. E o cidadão de bem, juntamente com o policial, são vistos como vilões. O Rio de Janeiro precisa de uma intervenção urgente. Criminoso do Rio de Janeiro tem que ser tratado como soldado de guerra, como terrorista, e ser neutralizado de um jeito ou de outro. E parar com essa conversa de ser humano. Esses caras não são ser humano nada. Ser humano não faz isso que fizeram com o sargento. Botar o corpo num carro e soltar de ladeira abaixo. Tem que ser neutralizado. Ou numa incursão policial, ou via drone. Algo precisa ser feito. O Estado virou a população de bem do Rio de Janeiro, que não é pouca, embora não seja a maioria esmagadora, está virando refém. Está virando refém. Eu estou esperando alguém vir falar da condição desse sargento. Vou falar pela terceira vez. Casado, pai de 2 filhos, preto, pobre, de favela, que morreu com um tiro de fuzil na cabeça. Até agora eu não vi ninguém. Não vi PSOL, não vi entidade de direitos humanos, não vi a classe artística, não vi essas entidades aí que se vestem de branco, aí que Rio de Paz, essas palhaçadas todas, não vi. 2 dias após o fato ter ocorrido com o sargento,
A polícia adentrou na localidade onde ocorreu o fato e conseguiu apreender 9 toneladas de drogas. Por que não foram antes? Por que o governo não liberou para ir antes? Por que a justiça não liberou para ir antes? Se pegaram, é porque sabiam onde estava. 9 toneladas de drogas, 23 carros roubados foram recuperados, 13 pessoas foram presas, foram cumpridos 114 mandados de busca, apreensão e prisão. A polícia sabe o que fazer. Ela sabe aonde está o problema. Ela sabe onde está o elemento procurado, o elemento que ameaça a sociedade, o produto a ser apreendido. A questão é que eles dependem de ordem. Dependem de ordem para trabalhar. Tudo isso é lamentável. Desculpa aí a emoção.